Fala você ligado mais uma vez aqui no canal Vasco Connection, eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, gostaria de agradecer, pois somos mais de 73 mil inscritos aqui no canal. Peço para que você se inscreva também. Gente, esse botão inscrito, inscreva-se aqui. Tem gente, ontem tinha gente durante a transmissão dos meninos, né? Ontem eu transmiti aqui no canal a Copa São Paulo, vitória dos meninos para cima do Capital por 2-1, golaço do Raí, né? E, enfim, a galera tá perguntando, pô, Eduardo, é de graça, é só se inscrever. Clicou nesse botão embaixo, aqui ladinho esquerdo, inscrito, inscreva-se, confirma a sua inscrição também, acione o sino das notificações, para que você seja notificado dos vídeos e das transmissões, tá bom? Então, é fácil e deixa o like, tá? O like é muito importante também, tá bom, gente? E é de graça, né? E quem não me segue no Instagram é duduferrari.n de navio, v de vida, @gmail.com. Segue no Instagram pra gente trocar uma ideia por lá também. A galera tá chamando lá e a gente bate um papo. É legal pra caramba falar de Vasco. Galera, o Vasco tá se movimentando no mercado. E ontem eu vi um comentarista na TV dizendo a seguinte frase: olha, o Vasco tá melhorzinho. Ele usou esse termo. Bom, primeiro que ele não é Vasco, né? Não vou mencionar nome aqui. E quando eu vejo alguém batendo sem conhecer o Vasco numa TV ou num rádio, independente do lugar, eu vou reagir. Uma coisa é você bater com razão, outra coisa é você bater sem razão. Eu já vou falar sobre os reforços aqui. Por que eu estou dizendo isso aqui, gente? O Vasco, há meses atrás, era salário atrasado, jogador barato, emprestado, machucado. Era esse tipo de jogador que o Vasco recebia, era com esse tipo de jogador que o Vasco negociava. Fato, isso aqui não é história, você sabe muito bem disso. Quando a SAF chegou, a SAF foi aprovada para esse... Vamos tentar mostrar a importância da SAF para esse jornalista, porque o clube dele está mal das pernas, inclusive vendendo jogadores para o Vasco, né? Eu pergunto para o Vasco rigorosamente em dia com funcionários, com jogadores, credores, enfim, todo mundo. O Vasco está em dia e tem grana, bala na agulha para investir. O Vasco fechou com o Lucas Orellano. Não é Orellano, tá? Muita gente falando Orellano. Não é Orellano, não. É Orellano, é uma parada assim. Vamos pegar mais aí o sotaque do argentino lá, né? Na questão do sobrenome dele. E aí, o Léo, zagueiro Léo, o Lucas Piton, enfim, o Puma Rodrigues, entre outros jogadores que o Vasco está comprando e negociando e pagando grana alta. Comprando, é meu, ponto. E isso é muito legal. Agora entrando nos assuntos aqui, gente. Saindo dessa ladainha aí, boa sorte lá pro clube dele, que vai enfrentar um Vasco forte, pode ter certeza aí, ele vai ver a importância dessa SAF pro Vasco, tá? E assim, a nossa região, o que importa é o vascaíno, né? Não importa pra gente. É isso, gente, vamos lá. Olha, o Vasco... Falta pouco para anunciar o Lucas, né? Orellano, e ele deve ser anunciado ainda hoje. Já realizou os exames médicos, tá tudo certo, tá fechado com o Vasco e já tá treinando, inclusive, né? O jogador treinou ontem no CT Moacir Barbosa e deve ser anunciado hoje como novo reforço do Vasco, tá? Ontem surgiu a informação, né, do Ezequiel Barco, outro argentino. Esse meio-campo joga muita bola, é craque, hein? Craque de bola. E se o Vasco conseguir fechar com esse meio aqui, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, o Vasco não vai negociar com o Franco Fagundes. Porque você fecha a casinha no meio ali com o Ezequiel Barco. Na função de meio campo, ele é melhor do que o Franco Fagundes. Para fazer entre meio campo e o ataque, o Franco Fagundes lembra muito o Diego Souza no início da carreira, né? Um jogador mais forte, consegue carregar mais a bola e tudo mais. Então, o Vasco estuda essas duas contratações. Isso aí eu posso garantir para vocês. Agora, Eduardo, vai contratar os dois? Não posso garantir, aí seria mais uma oportunidade, sabe? Mas, na minha opinião, eu trazia os dois aqui, ó, vamos negociar com os dois, traz os dois para o Vasco e tal. O Ezequiel Barco é muito bom de bola e o Franco Fagundes também. Então, o Vasco vai montando esse elenco robusto, bem mais forte, já é o elenco mais forte do que um time, pelo menos, né? Vou falar do elenco, mas o time mais forte do que o da temporada passada. Tá? Deixa eu falar sobre
essa questão envolvendo o Franco Fagundes pode contar com um grande aliado, né? Já que o Puma Rodrigues, que foi anunciado ontem como novo lateral do Vasco, é muito amigo dele, né? Eles jogavam juntos no Nacional. Ou seja, a amizade, de repente, não é questão de convencer, né? O Fagundes sabe o tamanho do Vasco. Ele sabe a grandeza do Vasco, então não tem que convencer. A questão é o Vasco oferecer, fazer a proposta para o Nacional, o Franco aceitar ou não, e ponto, o Vasco contratar. A questão aqui do jogador, um grande aliado, não tem que ter isso. O cara tem que jogar no Vasco e ponto. Não é por amizade com o jogador A, amizade com o jogador B. Isso não tem que existir. Essa é a minha opinião. O cara tem que, joga no Vasco por quê? Porque eu quero jogar no Vasco, porque o Vasco é grande, porque o Vasco é gigante, o Vasco vai me proporcionar coisas boas na minha carreira e tudo mais. É assim que o jogador, é uma grande vitrine, Rio de Janeiro e tudo mais. Tá? Então, é assim que eu penso. Ele não tem que vir por amizade, ele tem que vir pelo Vasco. Tá? Então, essa é uma situação que pode ser definida aí nas próximas horas. Vamos aguardar, né? Sobre o Andrei Santos, né? O Andrei Santos é um menino do Vasco, vocês sabem, no talento do jogador. O Chelsea pode emprestar ele para o Vasco. Por quê? Por conta do visto de trabalho do Andrei. Se o Andrei Santos não conseguir, na verdade o Chelsea não conseguir resolver esse imbróglio, pequeno detalhe, né? Ele pode retornar para o Vasco, fazer a pré-temporada e atuar pelo Vasco aí por 6 meses ou até 1 ano. É isso mesmo. Então, o Vasco, além da grana, pode ter por empréstimo o Andrei Santos aí. E outra coisa, o Chelsea conta com muitos jogadores na posição. Não sei se é a mesma qualidade do Andrei, né? Mas o Andrei Santos é cracaço. Tomara que o Vasco consiga o Andrei, pelo menos por empréstimo. Seria muito legal. Na minha opinião, seria maneiro. Sobre o Palácios, né, gente? Infelizmente, eu falo sobre esse jogador porque o Palácios, eu tive uma esperança muito grande nele, né? Eu acreditei, falei, vai dar certo. O cara joga, tem bola, tem talento para jogar. Só que é um menino de 22 anos que não consegue se cuidar, né? Chegou acima do peso no CT, se representou, na verdade, e aí a torcida não aguenta mesmo. Isso aí é brabo, sabe? O cara foi contratado a peso de ouro lá atrás, não resolveu bulufas, não conseguiu jogar, né? Eu torço pelo jogador, porque ele é do Vasco, ele pertence ao Vasco, mas está sendo negociado aí com o Colo-Colo, é do país dele, lá no Chile. Vamos ver se ele consegue recuperar o bom futebol lá no Colo-Colo, né? Tomara que o Vasco negocie mesmo com o Colo-Colo e empreste o Palácios. Sobre goleiro, gente, muita gente perguntando, Eduardo, tem que trazer o Ivan e o Léo Jardim e tal. Olha, a 777 estaria na dúvida, né? Sobre investir no goleiro Ivan ou no goleiro Léo Jardim. Apesar da semelhança, os goleiros são parecidos, eu acho o Ivan um pouco melhor, tá? Um pouco acima. Não vou cravar, né? Mas eu acho que o Ivan está um pouco acima do Léo Jardim e de outros também que o Vasco vinha negociando, que o Vasco vinha flertando aí. Acho que o Ivan seria o nome hoje para o Vasco. É um cara que sai muito bem do gol. Eu vi os lances do Ivan. Ele é muito bom ali embaixo da área, é muito rápido, né? Um goleiro ágil. Então, assim, viria para fechar literalmente aquela lacuna, né, que o Vasco teve ali no ano passado, que é esse sistema defensivo que não funcionou. Aí, Eduardo, funcionou no primeiro turno, mas no segundo não funcionou. Não fosse lá o Zé Ricardo com seu ferrolho no primeiro turno da Série B, não sei se a gente estaria falando aqui de Série A, não. Estou sendo bem sincero. Tem que se jogar limpo, porque nós vamos jogar agora uma Série A de Campeonato Brasileiro, gente. Né? Isso é fato. Tá certo, gente? Não deixe de se inscrever, muito menos de compartilhar os vídeos aqui do canal. Joga para todo mundo aí, expulsa para todo mundo. Cola o dedão aqui, vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Aqui nós amamos, respeitamos e cuidamos da nossa instituição, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Se inscreve aí, compartilha aí. Isso aqui é Vasco. Saudações vascaínas.